Havia um certo homem que batizava no Rio Jordão, e seu nome era João. Pessoas de todos os tipos e culturas iam até ele, buscando o que a Bíblia chama de batismo para remissão de pecados. João, com certeza, só não esperava que um dia batizaria o próprio Cristo. Foi quando, por um momento, o céu se abriu e se fez ouvir uma voz que dizia: Tu és meu filho, e me dás muita alegria. Essa passagem mostra o amor de Deus Pai pelo Deus Filho, ao mesmo tempo que, de forma subentendida, revela ao leitor que o amor de Deus também se estende à humanidade, através desse mesmo Cristo, que por amor nos adotou, também como filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Mais forte, eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor por conta disso. Louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. A teologia cristã tem como base fundamental a revelação de que Jesus Cristo encarnado é o Filho de Deus. Nós cristãos acreditamos que através da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, ele nos trouxe salvação. E nesta mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos da identidade de Jesus como Filho de Deus e suas implicações na vida de todos aqueles chamados cristãos. E eu tenho certeza que logo após a ministração desta palavra, você vai voltar para sua casa, mais convicto ainda de que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é uma pessoa profundamente abençoada por Cristo. Amém? Primeiramente, vamos observar a identidade de Jesus como Filho de Deus na preparação do seu ministério. Vejamos o que está escrito em Mateus 3,17. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Mateus 3,17. Vamos juntos? E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Mais uma vez, bem forte, vamos juntos? E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui Deus Pai está liberando uma palavra de afirmação para o seu Filho Jesus. As palavras de afirmação, segundo Gary Chapman, são uma das 5 linguagens do amor. Elas se referem a expressões verbais que transmitem amor, apreço e encorajamento. Quando alguém utiliza palavras de afirmação, está elogiando, reconhecendo ou expressando gratidão, o que pode fortalecer os laços emocionais e fazer com que uma pessoa se sinta mais valorizada e mais amada. Essas palavras podem ser simples como um "eu te amo" ou "você é incrível". Elas têm grande impacto na forma como as pessoas se sentem em relação a si mesmas e em relação aos outros. Neste momento do ministério de Jesus, Deus Pai está fortalecendo a identidade do seu Filho Jesus, do Filho de Deus encarnado. Isso foi muito importante para Jesus,
Pare e pense. Jesus está ouvindo do seu próprio Pai: eu sou filho, eu tenho um Pai, eu sou querido, eu sou amado. Então Jesus aqui está recebendo uma expressão verbal de amor, de carinho e de encorajamento do seu Pai. Lembremos que Jesus está iniciando o seu ministério e ele precisa saber que Deus Pai e Deus Espírito estão com ele. Logo após receber essa palavra de afirmação, Jesus é levado pelo diabo para o deserto para ser tentado. Neste momento, Jesus enfrentará a sua primeira prova, a tentação do desempenho. O diabo tentará entrar na mente de Jesus e o levar a pensar: eu sou o que eu faço, eu sou o que eu realizo. Vejamos o que está escrito em Mateus 4:3, vamos ler na versão revista e atualizada. Mateus 4:3. Mateus 4:3. Vamos juntos? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos ler mais uma vez? Vamos juntos? Então, agora o verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Jesus: Jesus, faça algo para mostrar que você é bom, que você é capaz. Afinal de contas, no mundo dos mortais, quem não é visto, não é lembrado. Mas Jesus vai responder para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem atual está sendo pressionado por aquilo que nós conhecemos como sociedade do desempenho, que cobra constante e exaustivamente por produtividade e resultados, o que gera pressão, medo e angústia em muitas pessoas. Há um número crescente de pessoas pressionadas, subjugadas, opressas por este princípio, por esta atuação, por este modelo de produtividade que hoje está estabelecido em vários aspectos e em várias áreas da nossa sociedade, que é a questão do desempenho, que é a questão da produtividade, que é a questão faça, realize, alcance metas. E nós vemos hoje pessoas doentes, não simplesmente por doenças físicas, mas por doenças psicossomáticas, pessoas deprimidas, angustiadas e ansiosas. Uma ilustração prática que retrata muito bem a sociedade do desempenho é o texto: sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus, do autor Jim Brown. No texto, ele dialoga de forma fictícia com Deus. Então, ele pergunta para Deus: o que mais o surpreende a respeito dos homens? Deus responde
que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para tentar recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Escute, a sociedade do desempenho está produzindo uma geração de pessoas cansadas e oprimidas. Em contrapartida, Jesus nos diz nesta manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não deixe o inimigo, não deixe a sociedade colocar esse fardo sobre você, o fardo do desempenho, o fardo do eu realizo, o fardo do eu faço. Você é filho de Deus, independente daquilo que você faz, daquilo que você realiza. Você é filho de Deus pela graça do Senhor. Amém? Então, se de repente você está aqui e já diz: pastor, esse primeiro tópico aí que o senhor ministrou está retratando a minha vida. Eu estou cansado, eu estou oprimido. É pressão de todas as áreas e de todas as formas sobre mim. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã, que Deus está aqui. Ele é o meu e o teu Pai. Ele cuida de ti. E esse fardo que está sobre você, em nome de Jesus, hoje você vai lançá-lo sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de ti. Amém? Glórias a Deus. Em seguida, Jesus vai enfrentar a tentação da popularidade. O diabo, mais uma vez, tentará dominar a mente de Jesus e levá-lo a imaginar: eu sou o que os outros pensam de mim. Vamos ler Mateus 4, 5 e 6. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Em outras palavras, o diabo estava dizendo: Jesus, você precisa ser popular. As pessoas precisam gostar de você. Você precisa ser o cara, o carismático. Você precisa se promover, precisa impressionar os outros. Escute, alguém já disse: ninguém é realmente livre até que não tenha mais necessidade de impressionar as outras pessoas. O diabo está aqui tentando entrar na mente de Jesus e retirá-lo do foco, retirá-lo da sua missão, fazer com que Jesus comece a agir, a viver, não como filho de Deus, mas como um subserviente do próprio diabo. Mas Jesus está alerta e Ele não deixa que isto aconteça. Vivemos num tempo em que pessoas narcisistas, egocêntricas, vaidosas ao extremo, orgulhosas, estão se proliferando, principalmente com o uso e através das redes sociais. Essas pessoas estão em busca de popularidade,
de likes, de estrelato. E quando essas pessoas não conseguem isso, quando há esse outro grupo de pessoas que buscam a popularidade, buscam os likes, buscam a fama, e não conseguem a mídia que elas esperavam, elas passam a conviver com a depressão, com a frustração, com as angústias, e passam a dizer: ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, eu não consigo atrair a atenção e o coração das pessoas. Essa é a geração de muitos likes e de pouca autoestima. Pense, Deus não pede que você o impressione, mas Deus nos ordena que nós o amemos. Deus não está em busca de pessoas que o impressione, mas de pessoas que o amem. Que hoje você saia daqui entendendo: Deus quer que eu o ame, Deus quer que eu o honre. Essa é a vontade dele. Você não precisa querer impressionar a Deus para ser aceito como filho. E com isso também você não precisa viver para agradar as outras pessoas. Se você pensar assim, se você viver assim, você vai construir uma prisão invisível na sua própria vida. Há muitas pessoas vivendo dentro desta prisão invisível, porque elas querem constantemente agradar os outros. Elas querem constantemente impressionar as outras pessoas. E nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Nós não vamos conseguir impressionar todo mundo. Nós precisamos de autenticidade. Eu sou quem eu sou, da maneira que Deus me criou. Eu sou único e eu preciso viver desta forma. E por fim, Jesus vai enfrentar a tentação da posse de bens. Eu sou o que tenho. Mateus capítulo 4, verso 8. Mateus capítulo 4, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo estava dizendo: Jesus, você precisa ter riquezas, você precisa possuir bens, você precisa demonstrar que é poderoso. Neste mundo dos mortais, só é respeitado quem tem dinheiro e quem tem poder. Jesus, os teus bens, as tuas riquezas são celestiais, estão lá no céu. Aqui, neste mundo, Jesus, você precisa ter riquezas, você precisa ter bens para impressionar as outras pessoas. E há um número crescente, irmãos, de pessoas gerando expectativas de riquezas e poder. E muitas delas estão apenas colhendo frustrações e angústias em um espiral de vida superficial, porque estão esquecendo daquilo que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, a vida ela é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A frase significa que a vida para muitos é uma alternância
entre o desejo de adquirir algo, a satisfação momentânea e o tédio de possuir este bem. Um exemplo prático é alguém que compra um automóvel. Ele tem esse desejo. Ele imagina comprar um automóvel. E ele luta para isso. E ele compra esse automóvel. E ele fica feliz por alguns dias. Fica alegre, conta o testemunho. Mas com o passar do tempo, aquela alegria por conta daquele bem vai se dissipando. E começa a surgir um tédio dentro dele. E ele passa a olhar para aquele automóvel não mais como algo que trazia felicidade e alegria, mas como um peso, porque ele tem que pagar as contas desse automóvel, tem que mantê-lo funcionando bem. E ele passa a dizer e a pensar, esse carro já não é tão legal, eu preciso adquirir um melhor, afinal de contas, o meu vizinho comprou um carro novo. Afinal de contas, esse carro já não é tão bom como eu imaginava. Então, a ânsia de adquirir um bem, agora se torna um tédio, se torna um vazio. E assim caminha a humanidade, que quer viver bem, que quer desfrutar de uma plenitude de vida, colocando a sua alegria, a sua felicidade, a sua esperança nos bens e nas riquezas materiais. E por isso, nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade que não é feliz. Escute, você só poderá romper com esse ciclo vicioso e nocivo se aprender a viver contente, conforme Paulo nos ensina, contente em qualquer circunstância da vida. Nunca esqueça o que Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ter, possuir, por pura ganância, nunca trará alegria e paz interior a ninguém. Então, se de repente você está aqui e você diz, pastor, eu estava focado em ser rico, eu estou focado em acumular riquezas, eu estou focado em ter bens, mas sabe, pastor, lá no fundo do meu coração, Deus vem dizendo para mim, esse não é o foco, essa não é a missão, esse não é o objetivo que eu tenho para você. Conquanto Deus quer que todos os seus filhos vivam bem, o nosso amor, o nosso foco, a nossa missão, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa confiança não deve estar em bens materiais. Mas a nossa esperança, a nossa fé, o nosso foco deve estar em Deus, em Deus, em Deus. Até agora vimos Jesus como Filho de Deus no momento da sua preparação ministerial, na sua tentação, e agora o veremos na crucificação. Mateus 27, 40. Pode projetar para mim, por favor. Mateus 27, 40. Vários tipos de pessoas passam pela cruz e dizem, ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. Jesus aqui, ele teve domínio próprio. Jesus está focado na sua missão. Ele não vai precisar descer da cruz para comprovar para ninguém que ele é filho de Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque ele sabe que ele é filho de Deus. Quantas vezes nós somos pressionados para provarmos que Deus existe, para provarmos que somos filhos de Deus? Não há necessidade disso. As pessoas vão nos confrontar. Prova que você é filho de Deus. Prova que Deus está contigo. Prova que Deus te ama, mesmo você passando por uma luta, por uma
uma dificuldade, uma adversidade. Jesus está aqui na cruz. As pessoas estão passando por ele dizendo: ei, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te mesmo, e nós creremos em ti. Jesus estava focado, tem domínio próprio, e não deixa com que essas pessoas entrem na sua mente. Ele permanece convicto, certo, de que é filho de Deus e tem uma missão a cumprir: buscar e salvar o que se havia perdido. Também na cruz, Jesus como Messias, escute, Jesus como Messias vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Para cumprir aquilo que sobre ele, sobre o Messias, estava escrito nos Salmos 22. Mas como filho, Jesus vai clamar em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Como homem, como Messias, ele tem que cumprir aquilo que sobre ele estava escrito lá nos Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas como filho, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como filho de Deus, ele tinha convicção de que ele não estava desamparado e que Deus estava com ele naquele momento. Que coisa maravilhosa! Como um ser humano, eu posso ter fragilidades, eu posso questionar, eu posso perguntar: Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por esta luta? Por que eu estou passando por esta adversidade? Mas como filho de Deus, eu declaro pela fé, pela esperança e pela convicção que eu tenho: Pai, nas tuas mãos a minha vida está. Pai, o Senhor está comigo. Pai, não será esse sofrimento, essa luta, essa dor, essa opressão, essa pressão que vai me afastar de Ti. Eu sou filho de Deus. Então, se você está enfrentando uma luta, uma adversidade, acredite, Deus está contigo. Ele te ama e vai te ajudar a superar essa adversidade. Deus Pai vai usar a boca de um ímpio para deixar um testemunho público no momento da crucificação de que Jesus é o Filho de Deus. Após a morte de Jesus, o centurião que estava ali na cena do Calvário, ele diz em alto e bom som: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha só como Deus Pai está cuidando do seu Filho Jesus. Um ímpio, um centurião que participou ali da morte de Jesus, ao ver Jesus expirar, ao ver Jesus morrer, Deus faz com que ele publicamente declare: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu acredito, amados, que Deus vai levantar pessoas para olhar para você e para dizer: você é filho de Deus. Eu vejo Deus em você. Eu vejo que você passa por lutas, por aflições, por dificuldades, mas eu vejo Deus em você. As pessoas vão ver Deus em mim, as pessoas vão ver Deus em você, porque Deus está conosco. A maior promessa que Jesus Cristo nos deixou é essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que crê diz: glória a Deus. Aquele que crê, aplaude o Senhor. Aplauda a Deus. Você é filho de Deus. Quero finalizar dizendo que todos os que aceitam Jesus como Salvador passam a ser filhos de Deus, conforme João 1:12. Vamos juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, eu não sou filho de Deus por conta do meu desempenho. Eu não sou filho de Deus por conta dos meus bens. Eu não sou filho de Deus pela minha influência. Eu sou filho de Deus pela graça do Senhor. É tão somente pela graça que nós somos filhos de Deus. Isto é testificado no meu espírito, pelo próprio Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina em Romanos 8:16. O próprio Espírito
testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Vamos ler esse texto juntos? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus. Não pelo meu desempenho, não pelos meus bens, não pela minha influência, não por aquilo que eu faço, mas pela graça de Deus. Agora, quais são as minhas responsabilidades como filho de Deus? João 17:4. Eu preciso glorificar a Deus nesta terra através do meu viver. Essas são palavras de Jesus. Vamos ler juntos? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, 1 João 2,6. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Vamos juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Então, eu, enquanto filho de Deus, preciso glorificar o Senhor nesta terra através da minha vida. Como filho de Deus, eu devo andar como Jesus andou. Eu devo viver como Jesus viveu. Isto é ser discípulo. Isto é ser cristão. Isto é ser seguidor de Jesus. Então, Jesus viveu nesta terra obedecendo ao Pai. Então, eu preciso obedecer a Deus. Jesus viveu nesta terra amando ao próximo. Então eu preciso amar ao próximo. Jesus viveu nesta terra de forma humilde. Então eu preciso ser um crente humilde, me esvaziar de qualquer orgulho, de qualquer soberba. Eu preciso ser humilde. Jesus viveu em santidade. Eu preciso ser um crente santo. Eu preciso viver em santidade e novidade de vida. Jesus levantou a bandeira da justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Então eu devo ser uma pessoa justa também nesta terra. Jesus orava constantemente. Eu preciso viver em oração. Jesus pensava, refletia e compartilhava a palavra de Deus. Então eu, enquanto filho, preciso orar, preciso ler a palavra, preciso viver as Escrituras, preciso compartilhar a minha fé com as outras pessoas. Assim é viver como filho de Deus nesta terra, não confiando na minha força, não confiando no meu poder, mas confiando na força e no poder do meu Deus, porque assim deve viver um filho do Senhor. Como filho, eu sou herdeiro de Deus, conforme Paulo em Romanos 8,17 nos ensina. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ler esse texto juntos, vamos lá com força. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Filhos herdam as bênçãos dos seus pais. Por isso, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou filho da graça. Deus Pai estará sempre comigo, me abençoando em toda e qualquer circunstância da vida. Eu sou filho na saúde, mas também sou filho na enfermidade. Deus está comigo. Eu sou filho na abundância, mas também na escassez. Deus proverá. Eu sou filho se tudo der certo,
mas também eu continuarei sendo filho se não der. Deus está no controle. Eu sou filho na alegria, mas também sou filho na tristeza. Deus é tudo em mim. Eu sou filho na paz, mas também serei filho de Deus nos conflitos. Deus é meu bálsamo. Eu sou filho no sofrimento, mas também serei filho no consolo. Deus é minha força. Eu sou filho de Deus eternamente. Amém. E quem concorda com isso, levanta um forte aplauso ao Senhor. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Continue glorificando, continue enaltecendo, continue aplaudindo, continue declarando: eu sou filho de Deus. Não serão as lutas, não serão as adversidades, não serão os conflitos do dia a dia que vão retirar de mim esta segurança, esta confiança. Deus é o nosso Pai. E nós vamos cantar agora um louvor que retrata muito bem isso. E logo após este louvor, nós teremos um tempo de oração intercessória, um tempo de oração e de clamor ao Senhor. Vou pedir para o Beto manter a base desse louvor no teclado. Você que gostaria de receber uma oração, talvez você chegou a este templo triste, angustiado, pressionado, sem a alegria do Senhor no teu coração. Vem aqui para frente. Você que está passando por uma luta, por uma adversidade, talvez um problema de enfermidade, talvez uma dificuldade emocional, um problema familiar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar rapidamente. Vamos ter o nosso tempo de oração intercessória, de clamor, de súplica ao Senhor. Você que tem uma palavra de gratidão a Deus, você que quer vir aqui à frente e dizer: Deus, como teu filho, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom para mim. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Vamos finalizar esse tempo de ministração da palavra, adorando a Deus através da oração, através do clamor, da súplica, através da gratidão. Então feche os teus olhos, vamos orar. Comece a conversar com o Senhor. Diga: Jesus, muito obrigado porque o Senhor está comigo, me fortalecendo, me ajudando, me amando, me honrando, me protegendo, me guardando, me orientando. Tu és o meu Pai. Diga: Paizinho. Diga: Abba Pai agora. Paizinho, Tu és tudo em mim. Tu és tudo para mim. Tu és a razão do meu viver. Escute: Deus é teu Pai, Ele cuida de ti nos mínimos detalhes e em todas as áreas da tua vida. Você não está sozinho. Deus Pai está aqui tocando em você e dizendo: eu te amo, você é importante para mim, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você desempenha, você é importante para mim, porque o meu filho Jesus morreu na cruz por você. Você não será filho por aquilo que conquistar nesta terra, os bens materiais passarão. Você não será filho se você for uma pessoa influente nesta terra, querer influenciar os outros, querer ganhar a simpatia e a atenção dos outros. Isso está te sufocando. Você é filho da graça, você é filho do amor. Você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus, que você é abençoado, que você vai viver eternamente ao lado de Deus. Você deve ser quem você é. Deus te criou único, Deus te criou única, e Ele te ama como você é. Ó Jesus, eu coloco diante do Senhor as nossas petições, os nossos clamores. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, cuida de nós. Pai, eu sei que no mundo nós vamos passar por aflições, por lutas, mas há uma palavra do Senhor para nós: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Derrama sobre os nossos corações que estão aqui o teu bom ânimo, a fé, a esperança, a convicção de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Derrama
a tua cura, derrama o teu bálsamo, derrama o teu refrigério neste coração que está triste, neste coração que está apertado, neste coração que está angustiado. Ó Jesus, restaura agora a alegria da tua salvação nos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais para que contemplemos as grandezas do teu reino. Nós não queremos viver por circunstâncias, nós queremos viver pela fé. O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Jesus, receba agora de nós uma expressão de carinho, uma expressão de amor. Estamos expressando verbalmente com os nossos lábios: Deus, nós te amamos. Deus, nós te amamos. Deus, tu és o nosso Pai. Deus, tu és bondoso. Deus, tu cuida de nós. Deus, tu és maravilhoso. Ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue segurando em nossas mãos, que o Senhor continue encontrando em nós verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. E aquele que crê, aquele que toma posse deste momento de unção e de mover do Espírito, fica de pé e vai liberando glórias a Deus, aleluia, vai liberando brados de vitória, vai liberando um aplauso, vai liberando palavras de gratidão, de exaltação. Enalteça o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus agora através dos nossos bens, das ofertas e dos dízimos, que são os meios que o Senhor deixou na sua palavra para o sustento da sua igreja. Então, ao som dos instrumentos, vamos adorar a Deus, dizimando e ofertando. Temos gasofiláceos distribuídos pela nave da igreja. Você pode ofertar e dizimar também através do QR Code ou fazendo transferência para a conta bancária que está projetada na nossa tela.